Olá para vocês do YouTube, bom dia. Eu venho para falar um pouco sobre a questão do Brasil, para quem está acompanhando de fora. Vou me limitar mais ao Brasil hoje. E para quem acompanha dentro do Brasil também pode entender que, por exemplo, os protestos eles vão se intensificar de novo, né, vão voltar mais fortes. Eles ainda estão voltando. A gravação desse vídeo, inclusive, está sendo agora no quinto dia do mês de janeiro. E nessa data, para trás, até o dia 1º, ocorreram protestos em algumas capitais brasileiras, só que muito menores em comparação com a intensidade que ocorreu durante junho e uma parte de julho de 2013. Né? A intensidade foi mais baixa, mas mesmo assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, causou um grande impacto para a polícia, que reclamou muito dos manifestantes, etc. E os manifestantes estão com razão de protestar, até porque já chegou um limite, né? O mundo inteiro está se empurrando para um conflito, e o Brasil também está nessa também. Né? Os noticiários eles deturpam a credibilidade de vários protestos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, justamente para incentivar a população a não se revoltar. Isso porque, se analisarmos bem, a população brasileira é composta por mais de 200 milhões de pessoas. Só aí para o pessoal se mobilizar contra as forças armadas e a burguesia, que, vamos dizer assim, não compõem mal 10% dessa população toda. Então, digamos, se toda a população puder ter condições de se unir e derrubar o sistema financeiro no Brasil, é possível. É possível realizar, inclusive, uma frente única. Né? E, vamos dizer assim, já ocorreram até desaparecimentos temporários de algumas pessoas. Né? Muitos lembram, inclusive, do caso do Amarildo, que desapareceu fruto, digamos, desse desentendimento que a polícia teve nos protestos e tal. E a gente percebe que, vamos dizer assim, o Brasil não está de forma nenhuma numa ditadura militar, mas mantém as mesmas estruturas de como se estivesse. Mantém a polícia militarizada, mantém o judiciário que é altamente autoritário, né? Eles reinam como se fossem imperadores, não vou citar nomes, até porque todos já conhecem as figurinhas carimbadas. Temos também a questão dos grandes eventos, e os grandes eventos aqui no Brasil foram todos sucateados, e houveram também muitas formas de desvio ilícito de dinheiro, então estão só meio boatos, não tem muita coisa comprovada. Desviaram mais de 30 bilhões nas obras da Copa. E a Copa, querendo ou não, faz parte de um treinamento de como se o Brasil ainda estivesse no grande auge dos grandes eventos do Império Romano. Né? Como é que eu posso dizer isso? É como se os brasileiros fossem adestrados a seguir uma norma e um comportamento que seria, digamos, natural, que está segundo os interesses da classe dominante, né, que seria a classe A, e que aí a população, vamos dizer assim, ela ficaria domesticada e impelida a não se revoltar de forma alguma, e aceitar as coisas como são, pobreza é isso mesmo, etc. E tal, e buscar uma mudança. E a verdadeira coisa que a gente tem que pensar
por que que a população inteira não se mobiliza nesses protestos. Segundo números, vamos dizer assim, proporções, assim, é claro que pode ser dados manipulados, a população foi em protestos pelo Brasil em 2013 e foi por volta de 1,5 milhão de pessoas. É uma população de 200 milhões, né? Mas se você comparar pelas imagens e, vamos dizer assim, pela proporção, provavelmente tinha muito mais gente. Então são muito mais pessoas indignadas com a situação, trabalhadores, estudantes, estão, e muitos outros também, que estão indignados com a situação do país, que é a situação de grandes corrupções nos eventos esportivos. Isso vale para um alerta, né? Há uma preocupação nisso. E o Brasil, inclusive, passa por questões na reforma política e uma reforma agrária que anda atrasada há muito tempo. E também a gente tem que lutar pela reforma do judiciário, só que no primeiro momento agora a gente foca na reforma política. Por que é importante a reforma política? Vocês que estão vendo no YouTube precisam saber que países que começaram com a reforma política conseguiram realizar depois, futuramente, governos que a população tinha uma participação maior, pelo menos no início. Vamos lá. Na Rússia ocorreu dessa forma, no início, depois virou ditadura. Na China ocorreu isso no começo, mas depois teve problemas. E, inclusive, por conta de, se a reforma política funcionar aqui no Brasil, a tendência é que, segundo muitos especialistas em comunismo e movimentos sociais, anarquistas, etc., a tendência é que o Brasil consiga ser, vamos dizer assim, um dos possíveis países a realizar um governo do povo de fato. Ou vamos dizer assim, uma forma de se amenizar socialmente todas as questões de desigualdades e etc. Bom, e na América Latina também ocorrem chances disso.